Olá, meus irmãos, tudo bem? Hoje nós vamos dar continuidade à nossa aula sobre Gênesis. Pedro falou na aula passada sobre Gênesis de 1 a 11 e hoje nós vamos falar de Gênesis 12 a 50. Antes de começarmos, vamos orar? Abaixe sua cabeça e ore comigo. Senhor Jesus, obrigado, a Deus, porque estamos aqui diante de Ti, ó Deus, para aprender mais sobre a Tua palavra, sobre as Escrituras. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor toque os nossos corações, que o Senhor, por meio da Tua palavra, ó Deus, traga transformação de vidas, ó Pai, transformação da minha vida e dos meus irmãos. Ó Pai, que o Senhor possa me usar como instrumento Teu, ó Pai, instrumento de bênção, apesar das minhas limitações, das minhas fraquezas. Que o Senhor possa atingir os corações, ó Pai, de cada pessoa que está assistindo essa aula. E que o teu plano revelado por meio da tua palavra traga bênção, traga salvação para aqueles que estiverem ouvindo. Em nome de Jesus que nós oramos, amém. Bom, irmãos, hoje nós vamos tratar de apenas uma família. Na aula passada, nós vimos assuntos referentes à humanidade de forma geral. Desde a queda de Adão como representante da humanidade, a destruição por meio do dilúvio, destruição da humanidade. Depois nós vemos o reaparecimento da degradação total do homem, né? Então vemos que a Torre de Babel, eles ficaram tão arrogantes que Deus decidiu dispersar esses povos pela terra inteira. Foi aí que nós paramos. Então, nós vemos que agora Gênesis vai concentrar em uma família apenas, na família de Abraão. Então, em que momento da história Abraão vai existir? Né? Então, se olharmos para trás, na nossa linha do tempo, Abraão vai nascer por volta de mais de 4.000 anos antes de Cristo, né? Então, nós temos valores aproximados porque o povo judeu gostava muito de registrar suas genealogias, né? Então, às vezes a gente passa essas genealogias, né, na Bíblia, a gente nem quer ler, mas elas têm uma riqueza histórica muito grande. A gente pode recompor alguns momentos históricos por causa delas. Então, por meio da tradição oral e por meio dessas genealogias, nós conseguimos aí reconstruir esse período. Então, Abraão, mais especificamente o chamado de Abraão, vai acontecer em 2165 anos antes de Cristo. Isaac, que é o filho de Abraão, vai nascer em 2065 antes de Cristo. Jacó, em 2005 antes de Cristo, e José, em 1914 antes de Cristo. Então é sobre esses 4 patriarcas que nós vamos falar hoje. Sobre o cenário religioso. Bom, nós vamos ter aí, né, a região onde Abraão vai viver antes do seu chamado, vai ser uma região politeísta, ou seja, vai existir idolatria ali, né? Mas, na história de Abraão e da sua aliança com Deus, o programa Redentor Divino é apresentado como resposta do Criador ao dilema do homem no pecado. Então, nós vemos, né, em Gênesis, de 1 a 11, a corrupção da humanidade. E de Gênesis 12 a 50, nós vemos como Deus vai libertar o homem do pecado. Por meio de qual família? Né? Quais promessas Deus vai fazer para essa família? Para que toda a humanidade seja ou julgada ou salva. Né? De um mundo emaranhado na idolatria, Deus selecionou Abraão como um homem de fé, a fim de que fosse o recipiente da sua graça e de suas alianças, sendo que através delas o programa Redentor Divino seria executado. Então é por meio de Abraão que o plano de Deus vai se concretizar para trazer salvação para a humanidade. Então, no finalzinho de Gênesis 11, da aula passada, a gente vê que Terá tomou Abraão, que era seu filho, e seu neto Ló, e juntos partiram de Ur dos Caldeus
até Canaã. Mas eles pararam no meio do caminho, né? Eles pararam em Harã e ali se estabeleceram. Então foi em Harã que Deus vai chamar Abraão, né? Na verdade, a gente está falando de Abraão, só que nesse período ele ainda era Abrão, o nome dele mudou. Então, queria que os irmãos vissem aqui esse esboço, né? Que vou mostrar. Gênesis 12 a 50 pode ser dividido aí em 4 partes. Os irmãos podem ver vários tipos de esboços, né? Depende do assunto que quer ser tratado, depende da ênfase. Mas o esboço que eu usei foi esse aí, né? Separando o livro de Gênesis em 4 partes, sobre a vida dos 4 patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó e José. E aí nós temos os capítulos, né, de todos que tratam, né, sobre a vida deles. Então, a gente já vai voltar nesse slide de novo, tá? Então, Gênesis 12 começa com a promessa de Deus para Abraão, né? Uma promessa, Deus faz um chamado, na verdade, né? E nesse chamado, Deus abençoa Abraão, né? E então, qual foi essa benção? Vamos dizer assim, né? Deus fala a Abrão: sai da sua terra, do meio de seus parentes, da sua casa, da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Então, a gente vê aí que essa bênção, né, essa aliança central abraâmica, ela tem 4 promessas de bênçãos a Abraão e através dele, né? Primeiro nós temos uma bênção pessoal. Deus fala que tornará o nome de Abraão muito grande, ou seja, ele vai ser muito famoso, né? Temos uma bênção territorial. Deus fala que uma vasta extensão de terra seria prometida à sua semente, né? Então Deus dá uma promessa, uma bênção territorial. Também temos uma bênção nacional, né? O povo que seria originado de Abraão seria uma grande nação. É isso que Deus promete a Abraão. E também tem uma bênção espiritual, né? Todas as nações da terra seriam abençoadas na semente de Abraão. Então, nós vemos que essa aliança que Deus faz com Abraão vai atingir não só uma nação, mas toda a humanidade. Então, Abraão deixa sua terra. Abraão, que estava em Harã, lembra que eu falei que o seu pai levou toda a família ali para Harã. Então, Abraão sai de Harã em direção à terra que Deus mostrou. Que terra era essa? Vamos ver aqui no mapa de onde Abraão saiu e para onde ele foi. Olha só, a gente vai ter aqui, né? Deixa eu voltar. Nós vamos ter aqui Ur, né? Que fica ali na Babilônia, como os irmãos podem ver. Foi da onde, né, que Terá levou seu filho Abrão e Ló, né, eles saíram de Ur e foram em direção a Harã, né. Chegando em Harã, eles se estabeleceram lá, né, e ficaram lá por muitos anos. Foi em Harã que Deus chamou Abraão. Então, Abrão saiu de Harã em direção a Canaã, né? Só que houve uma fome muito grande, né, nessa terra, e Abraão foi para o Egito residir como estrangeiro. Então ele foi para o Egito atrás de provisão, né, de comida.
É importante, irmãos, nós salientarmos que Abrão era um nômade, então não é igual aqui, né, na nossa sociedade, na nossa comunidade, que dificilmente a gente não tem comida disponível, né? Não estou falando de dinheiro disponível, mas tem comida para comprar. Então, só que naquela época, eles viviam onde tinha recursos. Então, se acontecesse uma seca, né, uma praga, né, e assolasse as plantações, eles migravam, né? Então, eles viviam próximo da água, por exemplo, né, próximo de rios, né? E eles tinham essa vida nômade, né? Eles não se estabeleciam ainda na terra. Então, eles iam para onde encontravam recursos, né? Então, por isso que Abraão saiu daqui de Canaã, né? Que foi para onde Deus mandou, enviou ele, e ele foi para o Egito, né? Atrás de comida. Só que, irmãos, nós vamos ter aí uma questão, né? Abrão era casado com Sarai, né? Eles ainda não mudaram de nome. Me perdoe se eu misturar os nomes aí, mas entendo que Abrão ainda não mudou de nome. E quando Abrão chegou no Egito, a prática daquele povo era, né, se eles se interessassem, né, por uma mulher, eles matavam o marido para ficar com aquela mulher. Então Abrão, ele ficou com medo e falou para Sarai: "Olha, você fala que é minha irmã. Na verdade, eles eram mesmo parentes, eles eram primos. E ele fala: Ó, você falar que você é minha irmã, né? E assim eles não vão me matar. Só que com isso, né, o faraó toma Sarai como sua esposa e cai uma grande maldição ali sobre o faraó. Então eles descobrem que eles mentiram e Abraão é expulso do Egito por causa disso, tá? Então a gente vê aí que depois disso, né, Abrão sai do Egito de novo, né, de volta para o Negueb. Tá? Então a gente vê aí que teve essa migração, né, de ida e volta do Egito, mas ele se estabelece ali no Negueb. Então, quando Abraão saiu da terra de Harã, ele levou consigo não só sua mulher, seus bens, seu gado, ele levou consigo também Ló, que era seu sobrinho, né? Então foi uma caravana, na verdade, né? Nessa época, a Sarai era estéril ainda, eles não tinham filhos. Abrão tinha um servo, né, que ele considerava como seu filho, e já estava tudo certo que esse servo ia herdar seus bens, suas riquezas, porque era costume da época também. Quando o homem não tinha filhos, ele pegava aquele servo que era mais próximo, mais achegado à família, para dar os seus bens. E então a gente teve toda essa caravana, né, indo em direção a Canaã. Só que a gente vai ter aí uma desavença entre Abrão e Ló. Abrão fica tão rico e Ló também cheio de bens, de gado, de riquezas, que um começa a atrapalhar o outro, né? Eles enriqueceram tanto com gado, com prata e com ouro que eles começaram a brigar por espaço. Então, eles não podiam morar juntos mais. Então, eles decidiram onde eles iam morar. Abrão falou: Olha, onde você escolher, eu vou para o lado oposto. E Ló escolheu uma região ali próxima a Sodoma e Gomorra, né? Então, ele foi morar no Vale de Jordão e assim eles se separaram. A gente vai ter aí, então, agora, uma aliança de Deus com Abrão, né? Deus vai falar que ele vai dar toda aquela terra para Abraão, então ele vai reforçar aquela aliança, ele vai reforçar tudo o que ele tinha falado quando ele saiu de Arã, né? Então, e Deus reforçou
que Abrão ele teria uma grande descendência, que ele teria realmente um filho, né? Então a gente vai ver aí que apesar de acontecer essa aliança, Abraão vai vacilar. A gente conhece Abraão como homem da fé, né, como pai da fé, mas até ele chegar a esse ponto, ele vacilou, ele titubeou na fé, ele cometeu muitos erros. E esse foi um dos erros, né? Ele não acreditou na promessa do Senhor, ou então achou que aquela promessa estava atrasando demais, e Sarai falou para Abraão se deitar com a sua serva, e para que eles tivessem um filho, né? E esse filho seria dela também, porque era uma prática também daquele povo que vivia por ali, de que quando uma mulher era estéril, ela podia, né, ceder sua serva ao seu marido, e assim o filho, né, originado desse fruto, seria dela, né, seria dessa mulher estéril. Então foi aí que nasceu Ismael, né? Então Ismael vai ser filho de Abraão com Agar, a concubina, a serva de Sarai. Depois disso, né, Deus vai reforçar, né, de novo a aliança. A gente vê Deus sempre retomando a aliança com Abraão. Apesar do filho prometido nunca vir, Deus reforça essa aliança por muitas vezes, né? E nessa aliança, novamente, né, nesse reencontro de Deus com Abraão, a gente vai ter um sinal da aliança. Então, com esse sinal, nós vamos ver que Deus fala para Abraão circuncidar todos os que viviam na sua casa, inclusive os servos. O próprio Abraão foi circuncidado, né? E aí, né, por meio do sinal da aliança, Deus muda o nome de Abrão para Abraão. Agora vai ficar mais fácil de contar a história. Então, depois disso, Deus ele vai de novo prometer a Abraão um filho, né? 3 anjos chegam na casa de Abraão. Abraão logo vê que são anjos do Senhor, né? Fala para eles ficarem ali, que ele ia fazer uma comida para eles. E aí, esses 3 anjos falam que Sara vai engravidar, né? E com isso, Sara ri, acha graça, depois falou que não achou graça, mas nesse momento já estava muito próximo a bênção. Então, eles, depois de terem concretizado, né, mais uma vez, né, a aliança, depois de terem falado para Abraão sobre essa promessa, esses 3 anjos eles descem para Sodoma e Gomorra. Mas antes disso, eles falam para Abraão os planos do Senhor. Eles falam que Deus ele vai destruir Sodoma e Gomorra porque o pecado ali era muito grande. Então, Abraão logo se lembrou do seu sobrinho Ló, né? Então, ele falou, mas se tiverem 50, Deus vai poupar aquela cidade? Deus falou, sim, se tiver 50 eu pouparei. Aí ele, mas se tiver 40, se tiver 30, se tiver 20, se tiver 10 pessoas. Deus falou, se tiver 10 pessoas eu vou poupar a cidade, mas não foi o que aconteceu. Não tinha 10 justos naquela cidade. Então os anjos foram em direção à casa de Ló, e Ló hospedou os 3 anjos ali, mas os homens de Sodoma e Gomorra, eles eram muito perversos, e eles queriam violentar aqueles anjos. Então eles batiam na porta, falavam para os anjos saírem, só que aí os 3 anjos falaram para Ló que a cidade seria destruída, né, e mandaram Ló fugir. Eles deu um grande clarão,
aqueles homens ali que cercavam a casa de Ló ficaram cegos, né? E Ló fugiu com sua família, com a sua esposa e com as suas filhas. Então, quando Ló e sua esposa e seus filhos estão fugindo, a esposa de Ló vira para trás para ver a destruição, e com isso ela vira uma estátua de sal. Né? Então, a gente vê, né, que o coração dela estava voltado realmente para aquele pecado. E Sodoma e Gomorra nunca mais voltou a existir. Aquela cidade, ela foi totalmente destruída. Então, depois disso, Abraão vai viver em uma região chamada Gerar. E, de novo, né, Abraão fica com medo, né, de que tomem Sara como a sua esposa, Sara, e que matem ele, né? E então Abimeleque, que é o rei, né, ele vai tomar Sara por sua esposa e ele vai ficar doente e as mulheres vão ficar estéreis, né? E Deus vai falar em sonho para Abimeleque que Sara realmente é casada com Abraão. Então, eles são descobertos, né? Eles fazem uma aliança. Com essa aliança, Abraão fica muito rico, muito próspero, né? E depois disso, depois de 25 anos de promessa, Sara vai ter um filho, né? O filho de Abraão, né? Enquanto isso, né, Ismael já tem uns 13 anos. Então, quando Isaac, né, desmamado, Sara se arrepende do que ela fez e manda Abraão mandar embora Agar com o filho, né, com o filho Ismael. Com isso, eles vão em direção ao deserto, e no deserto, Agar, ela teme pela vida do filho, então deixa ele num canto e sai para morrer, né? Só que um anjo do Senhor, ele vai e promete para Agar, né, que o seu filho seria abençoado também, né, que por meio dele teria uma grande nação. Mas a promessa de Deus para Abraão era uma promessa para Isaac, não para Ismael. Então, Ismael é rejeitado, né? Ismael vai viver em outra terra com a sua mãe e ali vai ter seus filhos e vão expandir seus territórios, eles vão crescer bastante, assim como o povo de Israel. Depois que Isaac já tem uma certa idade, Deus vai provar Abraão, né? Deus vai dizer para Abraão levar Isaac para o monte, né? Porque ali Isaac seria oferecido como holocausto. Então, aí a prova de Abraão realmente a gente vai ver um grande teste, né? Deus vai testar a fé do seu servo. E então Isaac fala: Mas pai, cadê o cordeiro para ser servido como holocausto? E Deus fala, Abraão fala: Deus proverá, né? É daí que sai essa frase tão conhecida. Então eles sobem ao monte. Abraão já tinha amarrado Isaac, já estava com a faca quase cortando, né, Isaac, e Abraão, na mesma hora, é parado por um anjo e logo mais aparece um cordeiro para ser sacrificado. Em Hebreus, a gente vê que uma explicação, né, sobre esse assunto. Abraão, ele realmente acreditava que Deus pouparia Isaac, ou que ele ressuscitaria Isaac dos mortos, porque ele acreditava na promessa de Deus. Se Deus falou que tinha uma promessa para Abraão e que a partir de Isaac ele teria uma grande nação, Deus ele não pode ser mentiroso. Deus não iria mentir para Abraão, né? Não tinha por que Abraão pensar que Deus estava mentindo. Então, realmente foi uma fé muito grande. Abraão acreditava que realmente Deus ele poderia até ressuscitar seu filho dos mortos. Depois disso,
Sara vai morrer, né, já na idade avançada. Abraão vai se casar de novo, né, com Quetura, mas antes de se casar de novo, ele vai comprar um campo de Macpela, de Efron, um hitita. E engraçado porque esse povo, os hititas, eles foram recém-descobertos, né? Muitos diziam que Abraão realmente não existiu, porque uma das causas é por causa desse povo que nunca foi encontrado, né? Os vestígios, ah, nunca foi encontrada a cidade deles e nem registros históricos deles. Mas recentemente, com descobertas arqueológicas, viram que o povo dos hititas realmente existiu. Então, à medida que a ciência avança, irmãos, a própria Bíblia é comprovada, não que ela tenha um valor científico, mas a Bíblia, ela não mente, né? A palavra de Deus não mente. E isso só prova que Abraão realmente existiu, que ele realmente foi um homem, né? Então, Abraão comprou esse campo de Macpela e ali Abraão foi enterrado e seus filhos também, né? Os filhos dos seus filhos também foram enterrados. Então, agora nós vamos para a história de Isaac. Isaac, ele o filho tão prometido, né? Ele vai ter uma história bem pequena na Bíblia, né? Abraão vai escolher uma esposa, né, para Isaac. Na verdade, ele manda o seu servo, né, ir para uma região onde ele tinha parentes para encontrar uma esposa para Isaac. E ali Rebeca se apresenta para o servo de Abraão e dá água para o servo de Abraão e para todos os camelos que estavam ali também beberem água. E assim o servo de Abraão, ele realmente descobre que é Rebeca, que seria essa esposa para Isaac, né? Então, ele descobre também que Rebeca é parente, né, de Isaac, né, parente distante. Então, Abraão morre, né, ele deixa vários filhos, como eu falei, ele vai casar com Quetura, então ele vai ter outros filhos, além de Isaac, Ismael, né, com essa outra esposa. E com isso, Isaac vai se estabelecer em Gerar. Lembra que em Gerar, Abraão escondeu que Sara era sua esposa? Isaac vai fazer exatamente a mesma coisa. Rebeca é muito bonita. Então, Isaac vai temer por sua própria vida. Ele vai falar: olha, Rebeca, você fala que é minha irmã, nós somos parentes mesmo, né? Então, você fala que você é minha irmã e assim ninguém vai querer me matar. Só que outra maldição caiu sobre Abimeleque, o rei, ali em Gerar, e mais uma vez, né, eles fazem uma aliança, a mesma aliança que foi feita com Abraão, vai ser feita com Isaac. E Isaac também vai ser um homem muito rico, de muitos bens. A Rebeca vai ter 2 filhos de Isaac, né? Vai ser Jacó e Esaú, e desde o ventre os 2 filhos brigam, né? Então, na hora do parto, né, as mulheres elas tinham costume, né, de quando eram gêmeos, amarrar um fiozinho, né, na mãozinha ou no pezinho do bebê, né, para saber quem era o primeiro, quem tinha nascido primeiro. Só que na hora que elas amarraram, o bebê puxou, né, e saiu o outro, né? Então Esaú, ele nasceu primeiro. Depois veio Jacó, né, que desde o ventre lutava pela sua primogenitura. Então, nós vemos aí, né, que a história de Isaac ela é bem curtinha, porque ela já começa, né, com a história de Jacó nas escrituras, né? Então, Jacó e Esaú vão nascer num lar já aí fragmentado. Por quê? Jacó vai ser o preferido de Rebeca e Esaú o preferido de Isaac. Esaú vai ser um caçador e Jacó um pastor de ovelhas, né? Então,
Quando Isaac já estava muito velho, Rebeca teve uma ideia, falou: Jacó, vai lá e engane seu pai, finja que é o seu irmão Esaú, para você ter a bênção da primogenitura, né? Então, mas antes disso, esqueci de um detalhe, teve uma situação em que Jacó, né, estava preparando umas lentilhas e Esaú estava com muita fome. Aí ele falou, me dá um pouco aí de lentilhas. Aí Jacó falou, se você me dá a primogenitura, eu te dou. Aí ele, tá bom, me dá logo então. Então, nesse primeiro momento, Esaú já tinha abrido mão, né, da sua primogenitura. E depois aconteceu esse fato, Isaac já estava meio cego, estava muito velho. E então Jacó, né, se fantasiou de Esaú, colocou uns pelos, né, nos braços, uma roupa, né, com pelos, porque Esaú, né, tinha muitos pelos e Jacó não. Colocou roupas com perfume de Esaú e Jacó conseguiu enganar o seu pai. Então, Isaac deu a bênção, né, a bênção da primogenitura, a bênção que era para Esaú, ele deu para Jacó. Com isso, Esaú ficou muito indignado, né? Ficou com muito ódio, queria matar Jacó. Então Rebeca fala: Jacó, volta para Arã, vai para Arã, que lá eu tenho um irmão, meu irmão Labão, ele vai te receber. Então Jacó, ele foge do seu irmão Esaú. Então, no meio do caminho, Jacó ele para dormir, ele tem um sonho. Nesse sonho ele vê uma escadaria. Nessa escadaria anjos sobem e descem. E só um parênteses aqui, irmãos, nesse lugar, anos depois, mais de 1000 anos depois, nós vamos ter a construção do templo, né? Muito legal ver a associação dos lugares, né? Que um lugar onde Jacó teve um sonho de anjos subindo e descendo, vai ser o lugar onde Salomão vai construir o templo para o Senhor, né? Então, nesse momento, Jacó tem esse sonho. Depois ele caminha mais um pouco em direção a Arã e ele se encontra com alguns servos no campo, né, cuidando de ovelhas, de gado, e Jacó pergunta por Labão. E esses servos falam: não, vem ali Raquel, que é a filha de Labão. Então Jacó abraça, dá um beijo no rosto de Raquel e fala que é primo dela, né? Então, Jacó fica um mês na casa de Labão e Labão fala: não, você não vai ficar aqui sem eu te pagar, né? Você está trabalhando para mim e qual é o valor que você quer receber? Jacó, que tinha se apaixonado por Raquel, fala: eu quero casar com Raquel. E assim o casamento é arranjado, só que Labão enganou Jacó, né? Então, olha só, Jacó que tinha enganado seu irmão agora foi enganado por Labão. Então, o que acontece? Jacó, né, ele queria Raquel e Labão tinha falado para ele trabalhar 7 anos, né, para se casar com Raquel. Quando chegou o grande dia do casamento, Labão enganou Jacó e fez Lia, né, se deitar com o seu sobrinho. E então só de manhã Jacó viu, né, que não era Raquel, que era Lia. Então Jacó foi lá reclamar com Labão e ele falou: "Não, não posso casar minha filha mais nova antes da mais velha". Então Jacó teve que trabalhar mais 7 anos para se casar, para poder, né, ter o direito, vamos dizer assim, né, de ser marido de Raquel. Mas eles se casaram logo. Então, com essas duas mulheres e suas servas, Jacó teve 12 filhos. Raquel era estéril, né? Só depois de muitos anos ela vai ter um filho, né? E esse filho vai ser o mais amado por Jacó, que vai ser José. Então, com isso, a gente vê a família de Jacó crescendo, né? E com isso também a riqueza de Jacó. Jacó, tudo que ele conquistava era por trabalho próprio. Então, Labão sempre queria, né,
fazer com que Jacó não se enriquecesse às suas custas. Então, Jacó trabalhou muito e tinha muitos bens, muitas riquezas. Mas os filhos de Labão, eles estavam com inveja desse progresso de Jacó, né? E Jacó ouviu uma conversa, né? E achou que eles iam matá-lo. Então Jacó foge, né? Com suas esposas, com seus filhos, com seus bens. E depois de 3 dias, Labão encontra Jacó e fala: Não, você fugiu, não deixou nem despedir dos meus netos e ainda levou os meus deuses, meus ídolos, né? Então, o que aconteceu? Raquel colocou os ídolos, né, da casa de Labão, né, escondeu, né, debaixo ali da sua roupa, né, e com isso, o que acontece? Na cultura daquele povo, quem tinha os ídolos do lar é que tinha a liderança da casa, que era o líder da casa. Então, Labão temeu, né, que Jacó quisesse ser o líder, né, da sua casa, mas não foi isso que aconteceu. Então, eles fazem ali uma aliança, um pacto. Jacó fala que não vai passar pelo caminho de Labão, não vai fazer nada contra Labão, e Jacó volta para sua casa, né, lá para Canaã. E só que ele sabe que ele vai encontrar Esaú. E quando ele saiu, né, de lá, anos depois, ele achava que Esaú ainda estava com ódio. Então ele mandou presentes, muitos presentes para Esaú, e aí a gente vê que Deus já tinha trabalhado no coração de Esaú, né? E eles, enquanto, né, Jacó estava indo em direção, né, indo ao encontro do seu irmão, ele para, né? Porque a gente vai ter aí muitas paradas, né? Que é um caminho muito extenso. E uma dessas paradas, Jacó vai lutar com Deus, né? Ele vai lutar com um anjo e vai falar para esse anjo que não vai parar de lutar enquanto o anjo não der a bênção. Então, assim, para que a luta se cessasse, o anjo tocou na coxa de Jacó e ele ficou manco, né? E ele falou que a partir daquele momento Jacó ele seria chamado por Israel. Então, a partir daquele momento, né, Jacó já está bem próximo de casa, ele encontra Esaú, eles se perdoam. Então, depois disso, né, Jacó volta para Betel, onde ele tinha sonhado, lembra? Mas anos depois, ele volta para Betel, só que aí o seu pai Isaac vai falecer. Antes disso, Raquel vai falecer, né? No parto do segundo filho, Raquel vai ter Benjamim e no parto ela morre, né? E depois de algum tempo, Isaac vai morrer também. Então a gente vê que Isaac e Raquel vão morrer numa época muito próxima, né? Então Jacó ele vai ter um período muito triste na sua vida, mas os filhos de Raquel vão ser a alegria da sua vida, né? Então esse favoritismo ele vai ser tão grande que vai gerar divisão na casa de Jacó, né? Jacó vai deixar muito explícito que ele ama mais José do que os outros irmãos. Isso vai gerar muita inveja. Então, José e Benjamim eram os filhos preferidos de Jacó. Então, Jacó vai dar uma túnica colorida para José, né? E no costume daquela época, as túnicas, né, eram dos líderes da casa. Então, os filhos mais velhos ficavam olhando, o José é o mais novo, ele vai ser nosso líder, né? E isso só foi reforçado porque José teve alguns sonhos, né? O primeiro sonho foi um feixe de trigo, né? Ele sonhou que tinha um feixe de trigo em pé e outros que se curvavam diante dele. Ele também sonhou que o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante dele. Então os irmãos ficaram pensando: você está falando que nós vamos nos curvar diante de você? Então eles ficaram com muitos ciúmes, muita inveja e venderam
José para uma caravana, né, que vendia escravos, né? Então eles compraram José e José foi levado como escravo para o Egito. Os irmãos que queriam matar José, né? Na verdade, eles pouparam a vida de José vendendo para o Egito e falaram para o pai que José tinha sido morto por um animal selvagem. Levaram até a túnica colorida, manchada de sangue de animal. E Jacó, ele teve uma vida muito amarga depois disso, né? Ele sofreu muito, porque José era o seu filho preferido. Então, enquanto José está indo lá para o Egito, acontece uma história interessante entre Judá e Tamar. Tamar, ela vai se casar com o filho mais velho de Judá, só que esse filho vai morrer. E pela lei, pelos costumes da época, se uma mulher não tem filhos e o seu marido morre, os irmãos ou o sogro dela tem que casar com ela para ela ter um filho. Só que aí os outros filhos de Judá não engravidaram Tamar e morreram, né? Morreu um, depois morreu o outro. E Tamar, para não ficar sem a descendência, sem a parte dela, ela finge que é uma prostituta e vai para um local onde ela sabe que Judá vai passar, e ali Judá dorme com Tamar e engravida Tamar. Mas Tamar, que é muito esperta, ela pega o bordão, né, um cajado de Judá, né, e quando ficam sabendo que Tamar está grávida, eles já pensam logo que ela tinha se prostituído, algo do tipo, né, já estavam prestes a matar Tamar e ela mostra a prova, olha, eu dormi com o meu sogro, né, e assim a gente vê que por meio dessa situação, né, a gente vai ter toda uma descendência, e dessa descendência, né, nós vamos ter depois até chegar a Jesus Cristo. Então, essa história, parece uma história totalmente isolada, né? Porque estamos falando de José, na verdade, mas do nada fala de Judá, mas exatamente, né, para a gente ver que os antecedentes, os antepassados de Jesus eram homens e mulheres que eram pecadores também, né? Eram pessoas com erros, né? Pessoas que caíam. Tivemos muitas pessoas amadas, muito amadas por Deus, muito abençoadas por Deus, mas tivemos pessoas também que pecaram, que transgrediram. Então, é uma história bastante interessante. Então, voltando para a história de José, José no Egito, ele começa já a ter lugares importantes, né? Então ele vai trabalhar na casa de Potifar, que é oficial da guarda do faraó. Então era um homem de uma alta patente e um homem rico, né, com muito poder, e José vai trabalhar ali, né, naquela casa, como servo ah, de Potifar. Só que a mulher de Potifar vai começar a assediar José, né? José não vai permitir, né, que o assédio se torne realmente um fato consumado, e a mulher de Potifar mente falando que José tentou abusar dela, né? E José, ele vai preso. Na prisão, ele vai interpretar os sonhos de dois prisioneiros, né? E um copeiro e um padeiro, né? Então, do copeiro, ele sonhou que ele voltaria a trabalhar, né, pro faraó, e o padeiro, ele falou que ele iria morrer. Essa era a interpretação dos sonhos deles, né? Então, o copeiro, né, José falou para eles dois, né, quando vocês forem libertos, lembre-se de mim, né? O padeiro morreu, né? Foi enforcado, mas o copeiro, anos depois, é que foi lembrar de José, porque o faraó teve um sonho, né? E nesse sonho, o faraó, ele sonhou que com 7 vacas magras e 7 vacas gordas. E ele sonhou que essas 7 vacas magras
engoliam as 7 vacas gordas. E ele também sonhou com 7 espigas de milho cheias e 7 espigas de milho secas, né? E as espigas de milho secas engoliam as outras espigas de milho. Então, José é chamado e para interpretar esse sonho, e Faraó, né, fica feliz com a interpretação. José fala que essas 7 vacas gordas eram 7 anos de fartura e as 7 vacas magras, 7 anos de grande fome na terra, né? Então, José usou esse sonho e falou, olha, você tem que armazenar comida para que no período de seca vocês possam ter provisão. E por causa disso, né, não só por causa da interpretação, mas por causa da sabedoria de José, Faraó coloca José como o segundo mais importante do Egito. Então, abaixo de Faraó era José. José se tornou o governador do Egito. Então, José era o homem mais importante do Egito, depois de Faraó, né? Então, depois de 7 anos de fartura, realmente aconteceram 7 anos de fome. E com isso, toda a terra ia em direção ao Egito, porque o Egito estava preparado. O Egito tinha mantimento. Então, os irmãos de José, né, que estavam lá em Canaã, foram em direção ao Egito, atrás de comida, para comprar comida. E nisso José reconheceu seus irmãos, né? E armou uma arapuca, falou, olha, vocês são espiões. Eles, não, nós não somos e tal. E então ele colocou o dinheiro que eles levaram para comprar comida, ele colocou nos sacos dos mantimentos, né? E os guardas abriram esses sacos e viram que tinha prata ali, né? Então eles foram acusados de roubo. José falou que para saber se eles eram realmente íntegros, né, e homens de bem, eles deixariam um dos irmãos, né, como palavra, né, como garantia, e voltariam para pegar o irmão mais novo, porque eles falaram, a gente tem um irmão mais novo e tal, para saber se eles estavam mentindo ou não, né? Mas na verdade José já sabia de tudo. Então eles voltaram, né, para casa e falaram com Jacó tudo o que tinha acontecido. E Jacó falou: não, vocês querem levar meu filho e eu vou morrer se vocês levarem meu filho. Aí a comida acabou e eles tiveram que voltar para o Egito de qualquer jeito. Levaram Benjamim com ele. E José chorou muito, né, tanto no primeiro encontro como no segundo encontro. Lógico, sim, os irmãos verem, e armou outra arapuca, né? Na hora que eles iam embora, José botou a prata de volta, né? Mandou colocar a prata de volta no saco de mantimentos, mas a sua taça de prata, né? E com isso, né, os irmãos foram acusados, né, de serem ladrões e tal. Eles clamaram, pediram, né, perdão, falaram que eles eram homens bons e tal. E aí José não conseguiu mais esconder, né, e revela a verdade, né, falando que ele era o José e que ele tinha sido vendido como escravo, né, mas que ele tinha crescido muito e tal. Então rola o perdão, né, eles se perdoam e Jacó é trazido para o Egito, né, para morar ali. E eles se estabelecem ali, né, na terra de Gósen. Então, Jacó emigra para o Egito, né, se estabelece ali, e já no fim da vida, Jacó ele vai abençoar, né, nada mais, nada menos que os filhos de José, né, Manassés e Efraim. Isso é interessante a gente notar porque quando a gente vai ver as tribos de Israel depois, como elas são formadas, nós não temos uma tribo de José, né? Nós vamos ter uma tribo de Manassés e Efraim, como se fosse uma bênção dupla, né, para José. Então, Jacó abençoa os seus filhos e morre. Depois de um tempo, né, José também vai morrer, né? José vai ser embalsamado e ele fala que quando
o dia em que o Senhor, né, levar o povo de Israel de volta, né, para a terra prometida, ele queria que o seu corpo, seus ossos, né, fossem levados junto. Então José é embalsamado e colocado num sarcófago, né, assim como faziam com os faraós. Então, irmãos, tentei contar de uma forma bem rápida toda a história desses patriarcas, né? E nós vemos aí, né, que tem uma série de encontros, né, de Deus com esses patriarcas. Só com Abraão foram 6 encontros, né? Então, no primeiro encontro ele estabeleceu a aliança, depois confirmou a aliança, ampliou a aliança, ratificou no ritual que foi a circuncisão, simbolizou, acrescentou seu juramento. Então foram muitos encontros com Abraão. Deus também ratificou essa aliança com Isaac. Deus se encontrou com Jacó, né? Mudou o seu nome e também nós temos aí essa bênção dupla para José. Então a gente vê que a família de Abraão vai ser uma família muito grande, muito próspera, muito rica. E depois vocês vão ver o restante da história no livro de Êxodo. Mas nós temos ensinamentos muito importantes, né, para finalizar esse estudo. Além de ver, né, essa série histórica dos patriarcas, nós temos um estudo muito bom, né, que podemos fazer, que é dos tipos que existem no livro de Gênesis. Né? Então, assim como as profecias foram designadas para a presciência do Antigo Testamento, os tipos eles são especialmente para a percepção posterior no Novo Testamento. Como assim os tipos? Então, no Antigo Testamento, nós temos algumas referências do que vai ser no Novo Testamento. Então, nós temos referências a Cristo, referências da obra de salvação, referências com relação ao juízo, com relação ao plano de Deus, né, para a humanidade. Então, o Antigo Testamento ele é cheio de referências e essas referências nós chamamos de tipos. O tipo pode ser uma pessoa, um objeto, um evento, um ato, uma instituição, né, adaptada divinamente para representar alguma realidade espiritual ou prefigurar uma pessoa ou verdade a ser revelada mais tarde. Então, nas escrituras, no Antigo Testamento, nós temos vários tipos. Especialmente o livro de Gênesis vai ter muitos tipos, muitas referências, né? Então, nós temos alguns exemplos de tipos. Agora, acho que os irmãos vão entender melhor o que são esses tipos, né? Olha só, nós temos aqui, por exemplo, tipos de pessoas, né? Nós temos aí Adão, vai ser um tipo de Cristo, o primeiro, né? Eva, um tipo de igreja. Caim e Abel, nós vamos ter aí prefigurando, né, a natureza carnal contra espiritual. Enoque vai tipificar a futura transladação, quando a igreja vai ser levada aos céus. Sobreviventes do dilúvio, eles vão tipificar a igreja, né, que vai ser salva no juízo final. Ló é o tipo de crente mudando. Melquisedeque, né, que se encontra com Abraão, né, e abençoa Abraão, Melquisedeque era um sacerdote. Melquisedeque, ele vai ser um tipo de Cristo. Agar e Sara vai prefigurar aí lei versus graça. Ismael e Isaac, carne versus espírito. Abraão vai ser o tipo do pai, Deus Pai. Isaac, um tipo de Cristo também. O servo de Abraão, que foi pegar Rebeca como esposa para Isaac, vai ser um tipo de espírito, o espírito de Deus. Rebeca vai ser um tipo de igreja. José, um tipo de Cristo. Então, nós vemos aí algumas referências no Antigo Testamento, e isso, irmãos,
é confirmado no Novo Testamento, não é uma invenção, né, da cabeça dos teólogos ou da minha cabeça, é algo confirmado pelo Novo, que essas coisas do passado, elas eram sombra daquilo que aconteceria depois da vinda de Cristo. Nós também vamos ter tipos de objetos ou eventos, por exemplo, na criação, nós vamos ter o Sol, que vai ser o tipo de Cristo, uma referência a Cristo. A Lua, o tipo da igreja. As estrelas, tipo dos santos. Os 6 dias, representando a regeneração. O sábado, descanso espiritual. As vestimentas que Deus faz para Adão e Eva, vai ser a justiça imputada. Né? O cordeiro de Abel vai ser o tipo do Calvário. O dilúvio, o tipo do juízo. Né? O dilúvio não vai ser o juízo mesmo, o juízo final, mas é um tipo, uma referência ao que aconteceria depois. O dilúvio também vai ser um tipo de regeneração, porque não só destruiu a humanidade, como regenerou também. Né? A arca vai ser o tipo de Cristo. A destruição de Sodoma, como nós falamos anteriormente, um tipo de juízo final. O carneiro que foi oferecido, né, por Abraão, o tipo de Cristo, nosso substituto. Então, o carneiro substituiu Isaac, então Cristo nos substitui, né? Egito é o tipo de mundo, né? De uma visão mundana. Então, irmãos, nós temos vários tipos, e as escrituras falam que no Novo Testamento, confirmando a presença desses tipos e símbolos no Antigo Testamento. Em 1 Coríntios 10, 6, a Bíblia fala: ora, essas coisas se tornaram exemplos para nós, né? Também fala, em 1 Coríntios 10, 11, essas coisas lhe sobrevieram como exemplos. Está falando desses eventos do passado, né? Lá em 1 Coríntios. Também em Hebreus fala, a lei tem sombra, né? Que é um contorno escuro, uma silhueta dos bens vindouros. Então, é interessante porque aí em Hebreus 10, né, vai estar falando, né, da lei como sombra dos bens vindouros e logo depois fala dos heróis da fé, e cita Abraão, Noé, né, José, enfim, vários outros. Então, a própria escritura fala que os eventos do passado, registrados no Antigo Testamento, são tipos, são referências daquilo que aconteceria no Novo. Existem capítulos, outros capítulos, passagens, versículos do Novo Testamento, que, embora não confirmem propriamente o fato da tipologia no Antigo Testamento, indiscutivelmente a sugerem, né? Então, por exemplo, o discurso do Senhor sobre o maná, né, em João 6, a comparação, né, por contraste feita por Paulo sobre 2 ministérios, o da letra contra o do espírito, também é uma referência, né, indireta. O argumento baseado em Ismael e Isaac, em Gálatas 4, as passagens sobre Melquisedeque e Arão na Epístola de Hebreus, né, falando sobre o sumo sacerdote, as palavras do Senhor sobre a serpente abrasadora, sua referência aos 3 dias de Jonas dentro do grande peixe. Então, os 3 dias que Jonas ficou dentro do grande peixe era um tipo do que aconteceria com Jesus, né? Os 3 dias que ele ficou morto e depois ressuscitou, né? Então, as várias referências no Novo Testamento sobre Cristo, como Páscoa, as primícias, o trono de misericórdia, né, que é o propiciatório, o cordeiro. Eu sei que eu estou falando muitos exemplos, irmãos, mas é só para vocês entenderem que existem muitos exemplos, existem muitas referências do Antigo Testamento com relação ao Novo, né? Mas a gente tem que ter 2 precauções, né, com relação à tipologia. A primeira delas é que nenhuma doutrina ou teoria deve ser construída sobre um tipo ou tipos independentemente do ensino direto em qualquer outro ponto nas escrituras. Então a gente não pode usar
o sol é um tipo de Cristo, e fazer uma doutrina sobre isso, né? Os tipos têm como alvo ampliar e dar vida à doutrina, ilustrar a doutrina, né? Mas não originar. Então, Deus podia escrever só o que é salvação. Salvação é isso, tal. Mas ele deu exemplos, né? Para esses exemplos, essas referências, elas servem para a gente entender melhor. São esclarecedoras, mas não fundamentais, né? O seu propósito é ilustrar e não formular. O segundo cuidado que a gente tem que ter com esse estudo dos tipos é o paralelismo entre o tipo e o antitipo, né? Que não deve ser levado a extremos. Quando a interpretação dos tipos chega a entrar em minúcias insignificantes, ela degenera, né, em uma alegoria fantasiosa, apresentando muitos perigos. Então, já vi pastores aí falando que já foi não sei em quantos céus, né, pegando essas minúcias, né, desses tipos e transformando em alegorias muito fantasiosas. Então, a gente não pode pegar esses tipos, essas referências e extrapolar o que o texto está dizendo, né? E porque isso apresenta muitos perigos, inclusive perigos doutrinários. Mas quando a gente estuda os tipos que existem no Antigo Testamento, esse estudo é muito valioso, é muito rico para a gente. E é aí que a gente entra na cristologia em Gênesis, né? Porque toda a escritura ela é voltada para Cristo. Então, todos os livros, inclusive os do Antigo Testamento, todos eles fazem referência a Cristo, sendo por meio de profecias, sendo por meio dos tipos, ou sendo por referências diretas, né, à pessoa de Cristo. Então, nós vamos ter, né, em Gênesis, profecias específicas. Por exemplo, sobre os capítulos que nós estudamos aqui, a Bíblia fala que a semente de Abraão, na aliança abraâmica, a gente teria um descendente que viria abençoar todas as nações. Isso é uma profecia, né? Com a oferta da justificação pela fé. Também a Bíblia fala em Gênesis 49, dos versículos 9 a 10, que o leão da tribo de Judá seria levantado como soberano do mundo. Está falando de Cristo, né? Cristo é o leão da tribo de Judá. Então, essas são referências de profecias com relação a Cristo. Mas também nós temos alguns tipos velados. Velados, né? A gente sabe que eles são tipos porque eles são citados no Novo Testamento. Então, no livro de Gênesis, ele é singularmente rico em tipos. Primeiro, por exemplo, Adão, ele tipificou Cristo como cabeça da raça. Adão foi o cabeça da raça humana, Cristo vai ser o cabeça dos escolhidos, dos salvos, né, dos filhos de Deus. Um só dos seus atos afetou toda a raça humana. De Adão, todos o ato de Adão, por causa desse ato, todos morreram. Mas, pelo ato de Cristo, sua morte e ressurreição, todos serão vivificados. Abel tipificou Cristo como seu mais excelente sacrifício de sangue. Melquisedeque tipificou Cristo como sumo sacerdote, especialmente designado por Deus, sendo também um sacerdote e rei. Então, na história de Abraão, eu não citei, mas em determinado momento ele se encontra com Melquisedeque. E Melquisedeque não é da família de Abraão, Melquisedeque não é do contexto, né, de Abraão, mas Melquisedeque era um sumo sacerdote, né? Ele adorava a Deus. E Melquisedeque, além de sacerdote, era rei, né? E Melquisedeque abençoou Abraão. E Melquisedeque é um tipo, é uma referência de Cristo, porque Cristo também é um sacerdote rei. Isaac tipificou Cristo como a longa esperada semente. Então, na verdade, quem o povo de Israel estava esperando era Cristo, né? Quem Abraão realmente estava esperando
era por essa promessa, né, que só veio se concretizar efetivamente em Cristo, né? Isaac tipificou Cristo na sua submissão no altar do sacrifício, assim como Isaac foi submisso. Cristo foi submisso ao sacrifício que fez na cruz e no recebimento da noiva de um país distante. Assim como Isaac recebeu sua noiva escolhida pelo seu pai, Cristo também recebeu a igreja como sua noiva. E por último, José tipificou Cristo de muitas maneiras. Nós temos vários tipos, referências de Cristo no Antigo Testamento. José, ele vai ser o mais completo tipo, porque ele vai ter muitas características e é impossível não pensar em Cristo quando nós vemos a história de José, né? José resistiu ao mal, foi traído pelos seus irmãos, amado pelo pai, sofreu pelos pecados dos outros, tomou uma esposa gentia quando estava no exílio e finalmente tornou-se soberano do mundo depois de redimir os seus irmãos. E foi exatamente isso que Cristo fez. Ele resistiu ao mal, ele foi tentado, ele foi traído pelas pessoas mais próximas a ele, ele foi muito amado pelo Pai, sofreu o pecado da humanidade no Calvário, tomou uma esposa gentia, que é a igreja, né? A igreja não necessariamente só dos judeus, mas uma igreja gentia de povos que não eram judeus, não eram de Israel. E finalmente se tornou soberano no mundo, quando ele ressuscitou, né? E redimiu, com o seu ato, redimiu o homem do pecado. Então, irmãos, esse estudo sobre Gênesis, ele é muito profundo e nós podemos estudar de várias formas, com vários olhares sobre vários aspectos. Nós estudamos aqui com um olhar sobre as tipologias, mas você pode estudar Gênesis, né, com um olhar histórico, geográfico, né, enfim, sobre várias abordagens, né? Mas quando o estudo da tipologia ela realmente atinge o objetivo que tem que ser alcançado, a gente vê aí ensinamentos muito ricos para a nossa vida espiritual. Então, irmãos, nós vamos falar mais um pouquinho nas próximas aulas sobre alguns tipos, né? Sempre vamos tratar sobre a cristologia, porque esse é o objetivo dos nossos estudos, é saber como esses livros, né, nos ensinam sobre Cristo, como eles apontam para Cristo. E assim nós vamos crescendo cada vez mais no conhecimento e na graça. Espero que os irmãos tenham aproveitado a aula e até a próxima.